Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa aula orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, Deus. Cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa oração agora, que está participando dessa aula, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor, Deus, venha repreender, Senhor, todo o mal, toda preocupação, Deus, toda enfermidade, meu Pai, toda seta, Senhor, do maligno, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, nessa hora, e que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que tudo aquilo, Senhor, que vem para roubar a nossa atenção, que vem para atrapalhar o nosso crescimento espiritual, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, e que o Senhor nos encha, Deus, com Teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria e graça, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje vai ser sobre a parábola da ovelha perdida. O texto está em Lucas 15, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Então, essa parábola aqui, ela está no Evangelho de Lucas, que foi esse que nós lemos, e também está em Mateus capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14. E nessa parábola da ovelha perdida, Jesus ele não faz a interpretação. Então, a gente entende, né, pelo contexto e pelos ensinamentos de Jesus. E é interessante que essa parábola, né, Jesus está em 2 evangelhos, e nos 2 evangelhos, a impressão que passa é que Jesus contou essa parábola 2 vezes em situações diferentes, porque quando você lê o contexto do texto, você vai perceber que parece que eram situações diferentes, que ele estava com pessoas diferentes. E aí, o que eu disse na primeira aula, que quando Jesus ele falava das parábolas, ele usava coisas comuns para aquela época, né? E nessa parábola não foi diferente. Por quê? Porque naquela época era muito comum para as pessoas verem os pastores apacentando as ovelhas. Era algo que acontecia comum naquele tempo. E aí, que a parábola da ovelha perdida, mais uma vez Jesus usou algo comum, algo corriqueiro para transmitir um ensino sobre o reino de Deus. Além disso, os escribas e os fariseus, eles conheciam muito bem as passagens do Antigo Testamento que mostram que Deus como pastor de ovelhas. Então eles já sabiam que o Antigo Testamento, né, que para eles não era o Antigo Testamento, né, eram as leis, os textos que eles conheciam e seguiam naquela época, em Salmos, né, em alguns livros, algumas profecias, eles falavam de Deus como pastor. Então, isso para eles era algo comum que eles já conheciam, que eles sabiam. Então, Jesus, na parábola da ovelha perdida, ele falou de uma maneira fácil para que eles pudessem entender. E aí, Jesus também, nos evangelhos, quando a gente lê, a gente percebe que Jesus fala dele mesmo como pastor. Então, lá em João 10:11, ele fala: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, aqui fica esse ensinamento de que Jesus é o pastor e que ele deu a vida por nós, né? E que não existe salvação sem Jesus. Dentro do contexto da parábola da ovelha perdida no livro de Mateus 18:10, Jesus fala, né, que Jesus veio salvar o que tinha se perdido. Ou seja, Jesus é o pastor
que vai atrás da ovelha perdida, que vai salvar aquele que está perdido. Então, em Lucas, quando Jesus conta essa parábola, ele estava rodeado de pecadores. Foi o primeiro versículo que nós lemos, que chegavam-se a ele publicanos e pecadores para o ouvir. Então, ele estava rodeado de pecadores e também tinham os fariseus e os escribas. E a maneira que Jesus tratava os pecadores era muito diferente da maneira que os fariseus tratavam os pecadores. Porque os fariseus, eles também eram pessoas naquela época que eram responsáveis também por ensinar, né, a palavra de Deus, né, as leis e tudo. Mas só que os fariseus, eles não gostavam, eles não se aproximavam, eles apontavam, eles acusavam os pecadores. E Jesus, ele tratava os pecadores com amor, com compaixão, com misericórdia, ele acolhia aquelas pessoas, ele entendia aquelas pessoas, ele não discriminava. Então, os pecadores, eles sempre se aproximavam de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, porque eles não se sentiam acusados por Jesus, eles se sentiam acolhidos. E aí a gente tem exemplos, né, na Bíblia, de como Jesus tratava os pecadores com Zaqueu, né, que era um cobrador de imposto, que era considerado um pecador naquela época, porque ele cobrava impostos além do que era devido, a mulher samaritana, a mulher adúltera. Então, todas essas pessoas são exemplos de como Jesus tratava os pecadores, e era totalmente diferente da maneira que os fariseus tratavam. Então, Jesus, ele quer deixar bem claro que aquelas pessoas humildes, pequeninas aos olhos dos homens, né? Lá na parábola de Mateus fala isso, né? No livro de Mateus, que eles eram pequeninos. E pecadoras, elas importam para Deus, né? Deus é o pastor, né? O Senhor Jesus é o pastor e a ovelha perdida é justamente o pecador, né? Aquele que se afastou, é aquele que se desgarrou. E a gente olhando para o contexto, ele tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu, então ele ainda tinha 99. A parábola diz que ele deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela uma ovelha que se perdeu. Então essa parábola ela quer nos mostrar que cada vida importa para Deus. Quando Deus vê uma multidão, para Deus não importa, não é a quantidade, importa as vidas individualmente que estão ali naquela multidão. Então, quando Deus olha para uma multidão, ele vê você, ele vê pessoas, ele vê vidas, ele não está preocupado com a quantidade, ele não está preocupado com o número, ele está preocupado com as pessoas. E aí, nesse contexto, né, de mostrar que as vidas perdidas, aqueles que estão desgarrados, os pecadores, os pequeninos importam para Deus, Jesus contou 3 parábolas seguidas no livro de Lucas, falando sobre isso. Né? Então tem a parábola da ovelha perdida, que é a que nós estamos estudando, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Nas 3 parábolas, ele deixa bem claro que quando você perde alguma coisa, você vai atrás, você procura, a não ser na do filho pródigo, né, que o pai não foi atrás, o filho pródigo voltou, e que quando encontra é feita uma festa, fica muita alegria, muita felicidade, muita celebração por aquilo que você encontrou, que estava perdido e se encontrou, para mostrar que é isso que acontece no céu quando um pecador se arrepende, né? Existe uma festa, existe alegria, existe júbilo, existe gozo, né? E no Evangelho de Mateus, o contexto de onde a parábola está sendo contada, que prepara a introdução da parábola, né? O ensino de Jesus, ele está mostrando que Deus ele é um pai amoroso, que Deus é um pai zeloso, que cuida dos pequeninos, que inclusive tem anjos que cuidam desses pequeninos, né? Então Deus, ele coloca tudo o que ele pode à nossa disposição para que os seus propósitos sejam concretizados e sejam realizados nas nossas vidas, né? Então, nessa parábola, a gente aprende que Deus, além de misericordioso, que nós aprendemos na lição passada, na parábola do bom samaritano, Deus ele é um pai amoroso, né? Ele cuida de nós, ele nos ama, ele é um pai zeloso, né? Que vai atrás, que não desiste de ninguém.
E os pecadores, né, que diz nesses textos, né, nessa parábola, naquela época, eram aqueles que, para os fariseus, eles não tinham tanto conhecimento da lei quanto eles tinham e, de fato, eles estavam em pecado, né? Eles estavam cometendo algum tipo de comportamento que caracterizava pecado. Mas esses pecadores, ao contrário dos fariseus, muitas vezes eles tinham o coração mais aberto, porque eles ouviam aquilo que Jesus falava, sem ficar questionando, sem ficar julgando, sem querer ficar testando. Então, muitas vezes, os pecadores entendiam muito mais que os fariseus aquilo que Jesus estava querendo dizer. Né? E Jesus, ele foi esse pastor na vida de muitas pessoas naquela época, várias ovelhas perdidas que ele resgatou, e ele continua sendo até hoje, né? E uma coisa, se você parar para pensar, como Deus, ele não desiste de ninguém. Se você olhar para a sua vida, né, até você se converter, até você encontrar o Senhor, e mesmo agora, né, na sua caminhada cristã, você vai observar isso, que Deus, ele não desiste da gente, né? Quantas pessoas que são pecadoras, mas assim, que estão assim totalmente perdidas, totalmente às vezes até destruídas, e Deus não desiste daquela pessoa. Deus está sempre dando uma chance, sempre dando uma oportunidade. Assim é Deus, um pai amoroso que não desiste de nenhum dos seus filhos. E a parábola, ela deixa claro que o pastor, ele vai atrás da ovelha. Então, se você tiver a oportunidade de observar um rebanho de ovelhas, dar uma pesquisadinha e estudar, você vai perceber como as ovelhas, elas são limitadas e dependentes do pastor. Assim como nós, né, que somos completamente limitados e dependentes de Deus. E sem Deus, nós não somos nada, né? Nós não podemos fazer nada. Então, o pastor de ovelhas, ele está sempre observando, sempre preocupado, né? Sempre se antecipando aos problemas que as ovelhas podem ter. E assim é Deus também, ele está sempre cuidando da nossa vida, se antecipando nos mínimos detalhes, né? Então, ele se compromete em proteger as nossas vidas, ele está sempre atento às nossas vidas. Deus está sempre atento à sua vida. Deus, ele não te esquece, ele não desiste de você e ele não descuida. Deus, ele está sempre nos olhando e sempre nos vendo individualmente. E Deus, ele não perde o controle de nada. Deus nunca é pego de surpresa. Deus, ele já sabia que ia acontecer essa pandemia. A gente não sabia, mas Deus sabia. Deus sabe exatamente quantas pessoas vão morrer, né? Deus sabe quem são os justos. Deus sabe quem está se aproveitando dessa situação para tirar vantagem. Deus sabe tudo o que está acontecendo na vida de cada um. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe quais são as suas preocupações, quais são os seus medos, quais são as suas necessidades. Deus, ele sabe tudo e ele cuida de tudo. Amém? E o homem por si só, mesmo ele possuindo muitas habilidades, né, mesmo possuindo muitas capacidades, né, aquele homem muito inteligente, né, que tem muitos cursos, que sabe muitas coisas, não consegue sozinho encontrar o caminho da salvação, né? E é como se fosse a ovelha perdida, né? Que sozinha ela não consegue voltar para o rebanho. Ela precisa que o pastor vá atrás dela e traga. E assim somos nós, né? Sozinhos nós não conseguimos encontrar o reino de Deus, nós não conseguimos acessar o reino de Deus. Nós precisamos do bom pastor, que é Jesus. Ele deu a vida por nós. Ele é que providencia a nossa entrada no reino de Deus. Então, nós não podemos esquecer disso, né? Que não existe salvação sem Jesus. Então, a ovelha sozinha, ela nunca ia encontrar o abrigo de volta ao aprisco rebanho. De igual modo, somos nós. Né? Então é Deus que encontra o pecador que está perdido, né? E sozinhos nós nunca vamos conseguir a salvação. E uma coisa que, assim, que nós temos que entender, que a Bíblia diz que nós somos capazes, né, de resistir às tentações, de resistir ao pecado, mas
não é sozinho. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então é por isso que o Senhor fala que nós somos capazes, porque Ele já nos deu a condição, Ele já nos deu o ajudador, que é o Espírito Santo. Então, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos ter a nossa vida transformada, nós podemos resistir às tentações, nós podemos abandonar o pecado. E com relação às 99 ovelhas, existem duas interpretações, né, que correntes diferentes acreditam e que as duas podem ser verdadeiras, né, e as duas, assim, se encaixam no texto e no contexto. Então, a primeira, que as 99 ovelhas são pessoas justas que não precisam de arrependimento, elas já estão salvas. E lógico, essas pessoas que são justas e já estão salvas, elas recebem o cuidado e o amor de Deus, né? E também existe alegria no céu por causa da salvação dessas pessoas, por causa da conduta delas. Mas a ovelha perdida, ela representa aquela que está desgarrada, aquela que está distante, né? Aquele que está perdido. Então, quando ela volta, a alegria é muito maior. Mas não é alegria maior porque Deus ama mais a ovelha perdida. Não, é porque ela estava distante, ela estava perdida, muitas vezes ela estava machucada e ela retornou. É igual quando a gente vê uma pessoa, alguém que a gente ama, um parente que a gente não encontra há muito tempo. Quando a gente vê essa pessoa, né, quando a gente vai nessa cidade dessa pessoa, a pessoa vem nos visitar na nossa cidade, a gente não faz festa, né, faz almoço, faz jantar, comemora. Não é porque a gente ama mais essa pessoa do que as outras pessoas da nossa família. É porque a gente não vê essa pessoa nunca, a gente fica feliz, né, de reencontrar e feliz de poder conviver novamente com aquela pessoa. Então é essa alegria, não é porque Deus ama mais a ovelha perdida, né, não é porque Deus ama mais o pecador, é justamente por causa dessa condição que ela estava, de estar ferida de repente, desgarrada, e ela voltar para o caminho do Senhor. E esse voltar para o caminho do Senhor representa o quê? Arrependimento. Né, que ela teve a sua vida transformada e isso causa alegria no céu. E a outra interpretação para as 99 ovelhas, que também faz muito sentido, são pessoas que se consideram justas. Elas têm aparência de justiça, mas elas são justas aos seus próprios olhos. Então elas acham que elas não precisam de arrependimento, porque elas acham que elas são justas, que elas estão fazendo tudo certo, que era o caso dos fariseus. E naquele contexto, especificamente, Jesus estava contando a parábola para quem? Escribas, fariseus e pecadores. Então faz total sentido que seja assim a interpretação também. E essas pessoas que se consideravam justas eram as que murmuravam diante da atitude de Jesus, né, de acolher os pecadores, de amar os pecadores, de ajudar os pecadores. Então, assim, dentro desse contexto, faz muito sentido que as 99 ovelhas sejam esses justos, mas que na verdade eles são justos apenas aos seus próprios olhos. Eles têm a aparência de justiça, a aparência de santo, a aparência de convertido, mas que na verdade eles não têm nada disso. E a parábola da ovelha perdida também ensina que nós devemos aprender com a atitude do bom pastor. Diante dos perdidos, nós podemos adotar diferentes atitudes. Então, nós podemos agir de várias maneiras diante dos pecadores. Nós podemos sentir raiva. E quantas vezes que a gente não sente raiva dos pecadores? Quando alguém faz alguma coisa, principalmente quando alguém está dentro da igreja e faz alguma coisa errada, a gente sente ou não sente raiva? Sente, que a gente fala, essa pessoa sabe, essa pessoa conhece, por que ela está fazendo assim? Por que ela está fazendo desse jeito? A gente pode ficar indiferente aos perdidos, aos pecadores, tipo assim, não tô nem aí, não vou atrás, não vou fazer nada, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô justo, eu tô aqui na casa do Senhor, eles que busquem fazer a parte dele, o caminho dele. Ou podemos recebê-los, caso eles venham até nós, ou finalmente, que foi o que o bom pastor fez, nós podemos buscá-los, né? Nós podemos ir atrás dos perdidos, que é o que o Senhor quer que a gente faça. Então, a parábola da ovelha perdida, ela também nos exorta, né, nos ensina sobre o perigo de sermos como os fariseus e os escribas, né, que eram justos aos próprios olhos, de que eles achavam que eles já estavam salvos,
que eles eram santos, que eles não deviam se misturar com os pecadores, que eles não deviam ajudar os pecadores e ficavam criticando e condenando. Então, nós devemos nos doar pela tarefa de anunciar o evangelho que encontra e restaura o perdido. Então nós temos que anunciar, nós temos que falar desse evangelho, nós temos que falar de Cristo, né? Cristo, ele não odiou os pecadores, ele não odiou os fariseus e ele não foi indiferente a essas pessoas. Ao contrário, né? Jesus fez mais do que receber essas pessoas. Ele ia atrás deles muitas vezes, né? Ele ia ao encontro deles, ele ia em busca dos perdidos e desprezados e ele nunca, em hipótese alguma, desprezava ninguém. Outra coisa interessante, em nenhuma passagem que nós vamos ler nos evangelhos, né, que falam sobre a vida de Jesus, nós vamos ver de Jesus desprezando o pecador. Ele sempre dava uma oportunidade, né? Ele sempre entendia, ele sempre acolhia, ele sempre escutava. Então, ele amava os pecadores. Mas, e a gente até fala isso, né? Os fariseus falavam isso. Jesus anda com pecadores, Jesus come com pecadores. E muitas vezes as pessoas elas usam isso para elas de repente terem intimidade com pecadores e muitas vezes também se comportarem como os pecadores. Mas eu falei que Jesus andava com pecadores porque ele amava pecadores e ele não expulsava os pecadores, ele não afastava os pecadores, ele sempre acolhia, ele sempre amava. Mas se você observar o ciclo de amizade de Jesus, as pessoas com quem Jesus tinha intimidade, eles eram pecadores arrependidos, ou seja, eles eram novas criaturas. Intimidade do ciclo de amizade de Jesus não tinha pecadores na prática do pecado, não tinha pecadores que não tinham se arrependido. E muito pelo contrário, sempre que Jesus se aproximava dos pecadores, ele falava a verdade, ele não acusava, ele não afastava, mas ele falava, olha, você tem que mudar, você tem que abandonar esse pecado, você tem que ser uma nova criatura. Então Jesus, ele exortava, né? Ele não passava a mão na cabeça, ele falava a verdade, ele falava assim, olha, eu te amo, Deus te ama, mas você precisa mudar, você precisa transformar a sua vida. E muitas vezes, né, a maioria delas, as pessoas realmente mudavam, transformavam, se tornavam novas criaturas. Então é isso que o Senhor quer que a gente faça. Nós não podemos afastar as pessoas como os fariseus faziam, acusando, criticando, julgando, mas nós temos que amar essas pessoas, mas também nós temos que exortar, nós temos que falar para elas a verdade, né? Falar que elas precisam de uma nova vida, que elas precisam ser transformadas, que elas precisam abandonar o pecado delas, que era o que Jesus fazia com os pecadores. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: muitas vezes nossa tendência é se preocupar com as 99 ovelhas, mas Deus se preocupa com todas. Ele não desiste de ninguém. Jesus morreu por todos. Não podemos desprezar os pequeninos, pois eles são muito importantes para Deus. Existe uma festa no céu por cada pecador que se arrepende. E você pode ser um instrumento de Deus aqui na terra, buscando essas ovelhas perdidas. Essa parábola fala de pecador arrependido. E o arrependimento é um princípio para entrar no reino de Deus, porque é uma evidência da salvação. Amém? Então essa lição de hoje, ela é muito profunda, né? E é muito importante porque ela fala sobre a importância de cada um individualmente. Muitas vezes, assim, nas igrejas, às vezes as pessoas ficam preocupadas com quantidade, então elas querem atrair multidões. Mas nós temos que cuidar de cada uma dessas pessoas, né? Não adianta ter uma multidão e um se perde e você não percebe, você não vê e você não vai atrás. Então Deus, ele quer cuidar de cada um individualmente. Deus se preocupa com cada um. E outra coisa, Jesus morreu por todos nós. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que se fosse
só pelos justos, por que Jesus ia morrer por alguém que já é bom, por alguém que não tem pecado? Então Jesus morreu foi pelos pecadores, né? E nós temos que ter consciência de que todos nós somos pecadores, né? Então Jesus morreu por todos nós. Então às vezes aquele que você discrimina, aquele que você acusa, aquele que você condena, é uma ovelha perdida e o Senhor está buscando por essa ovelha perdida. Então não aponte, não acuse, não discrimine. Ore, busque, fale de Deus para essa pessoa. Assim como Deus não desiste, nós também não podemos desistir, né? O Senhor, ele faz a obra dele aqui na terra através das nossas vidas, né? Nós somos instrumentos do Senhor e nós temos que fazer a nossa parte. E eu falei isso, né? Que essa parábola fala de pecador arrependido. E uma evidência, né, de que nós somos novas criaturas, de que nós realmente fomos transformados, é o arrependimento. Não dá para você falar que você é uma nova criatura, que você aceitou a Cristo, que você nasceu de novo, se você não se arrepende dos seus pecados, se você continua na prática dos pecados. Então, o arrependimento é uma evidência da salvação. Outra coisa importante que nós tiramos de lição dessa parábola também é que nós precisamos ser humildes, né? Em Mateus, quando ele fala da parábola, o contexto fala muito disso, de humildade, que nós temos que ser humildes como as crianças, né? Como aqueles pequeninos. Então o Senhor quer isso de nós, humildade e arrependimento, amém? Então vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, né? Buscar de Deus cada vez mais sabedoria, cada vez mais direção, cada vez mais unção, quebrantamento para os nossos corações. E vamos ajudar aqueles que precisam, né? Vamos orar para aqueles que estão enfermos, vamos orar para aqueles que estão afastados, para aqueles que estão desgarrados, né? Vamos ser luz nessa terra, aonde quer que a gente vá, amém? Essa é a aula de hoje, né? Os irmãos podem deixar aí os comentários, aonde você estiver assistindo, compartilhe com outras pessoas, né? Para que mais pessoas recebam a palavra de Deus, para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? E até a próxima aula.